Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder as nossas histórias. Seus lábios encontraram os meus com uma urgência que me deixou sem fôlego. Nossos corpos se aproximaram como se fossem ímãs, carne e sangue, atraídos por uma força além da compreensão. O mundo ao nosso redor desapareceu, dissolvendo-se em névoa, enquanto nossas bocas se moviam em uma dança desesperada de desejo e medo. Ninguém pode saber sobre isso. Noah sussurrou contra minha boca, seus dedos agarrando minha camisa com tanta força que eu podia sentir o tremor em suas mãos. Se ele descobrir, puxei-o para mais perto, cortando suas palavras com outro beijo. Não queria ouvir o nome dele. Não queria que aquele fantasma se intrometesse entre nós, mesmo que fosse apenas no ar que respirávamos. Ele não vai descobrir, prometi, enquanto minhas mãos exploravam as curvas de seu rosto como um homem cego memorizando uma obra-prima. Estamos seguros aqui. A mentira saiu facilmente. Nenhum de nós estava seguro. Nunca estaríamos. Meu nome é Evan Riley, e aprendi da maneira mais difícil que alguns homens não são feitos para serem amados. São feitos para serem temidos. Antes de conhecer Noah Calloway, eu tinha uma vida simples. Acordava todas as manhãs às 5h, corria pelo parque antes do nascer do sol, trabalhava no meu humilde apartamento como designer gráfico freelancer até o almoço e, à noite, servia drinks no Azure, um dos bares mais exclusivos de Manhattan. Nunca tive muito, mas também nunca precisei de muito. O Azure não era um lugar comum. Ficava no último andar de um arranha-céu no centro de Nova York, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista de tirar o fôlego da cidade. Era o tipo de lugar onde cada martini custava o equivalente ao salário diário de um trabalhador comum, onde os ricos vinham para ver e serem vistos. Foi numa terça-feira chuvosa de novembro que Noah entrou no bar pela primeira vez. Ou talvez não tenha sido a primeira vez. Só a primeira vez que notei. Ele se destacava, não pela exuberância típica dos frequentadores do Azure, mas pela quietude calculada. Seu terno preto impecavelmente ajustado, cabelos castanhos penteados com precisão milimétrica, e olhos que pareciam carregar o peso do mundo. Sentou-se no bar diretamente à minha frente. Uísque, puro, pediu, sem olhar para o menu ou para mim. Servi o melhor single malt que tínhamos e deslizei o copo em sua direção. Seus dedos, adornados apenas por uma aliança de platina, tocaram levemente no vidro. Obrigado. Sua voz era suave, quase um murmúrio. Naquela noite, notei como ele observava o líquido âmbar em seu copo, como se pudesse encontrar respostas lá dentro. Ele pediu 3 doses, bebeu cada uma lentamente, deixou uma gorjeta generosa e saiu sem nunca ter feito contato visual comigo. Na noite seguinte, ele voltou. E na próxima, e na próxima. Na quarta visita, ele finalmente olhou para mim quando pedi seu nome para abrir a comanda. Noah, respondeu, seus olhos verdes finalmente encontrando os meus. Algo naquele olhar me atingiu como um soco no estômago. Havia uma solidão ali que reconheci imediatamente. A mesma solidão que via no espelho todas as manhãs. Evan, respondi, apontando para meu crachá. Prazer em conhecê-lo oficialmente, Noah. Um pequeno sorriso apareceu no canto de sua boca. Foi como ver o sol surgir depois de uma longa tempestade. O prazer é meu, Evan. Na semana seguinte, nossas interações começaram a se estender além do pedido usual. Perguntas simples. Como estava o tempo lá fora? Se o bar estava mais cheio do que o normal? Comentários sobre alguma notícia do dia. Pequenos fragmentos de normalidade que pareciam preciosos para ele. Foi na terceira semana que ele chegou mais cedo que o normal, quando o bar ainda estava praticamente vazio. Por que você trabalha aqui? Perguntou abruptamente após seu primeiro gole. Sorri, secando um copo. Porque durante o dia sou designer, mas os clientes nem sempre pagam em dia. Você é artista? De certa forma. Desenho logotipos, interfaces de sites, esse tipo de coisa. Ele assentiu pensativo. Eu costumava desenhar. E por que parou? Um silêncio pesado caiu entre nós. Ele girou a aliança em seu dedo, um gesto que eu notara ser um hábito nervoso. Algumas coisas não combinam com a vida que escolhi levar. Antes que eu pudesse perguntar mais, a porta do bar se abriu,
e a mudança no comportamento de Noah foi instantânea. Seus ombros se enrijeceram, a coluna se endireitou, e o pequeno vislumbre do homem real, por trás da fachada polida, desapareceu como fumaça. Um homem entrou no bar como se fosse o dono do lugar, e, de certa forma, provavelmente era. Alto, com cabelos grisalhos perfeitamente estilizados, vestindo um terno que provavelmente custava mais do que meu aluguel anual. Seus olhos escuros varreram o ambiente como um predador procurando por presas, até pousarem em Noah. Aí está você. Sua voz era profunda, autoritária. Ele se aproximou e colocou uma mão possessiva no ombro de Noah. Tentei ligar. Desculpe, Tristan. Deixei o celular no modo silencioso. O homem, Tristan, olhou para mim com um desinteresse calculado. 2 martinis, azeitonas extras no meu. Preparei as bebidas em silêncio, observando pela minha visão periférica como a mão de Tristan deslizou para a nuca de Noah, apertando de uma maneira que parecia mais uma demonstração de propriedade do que de afeto. Enquanto servia os drinks, notei que Noah evitava meu olhar, mas, por um breve momento, quando Tristan se distraiu com seu telefone, nossos olhos se encontraram. E naquele instante eu soube que estava em apuros, porque o que vi nos olhos de Noah não era apenas tristeza ou resignação, era um pedido silencioso de ajuda que ressoava profundamente em mim. Quando saíram, Noah deixou algo para trás, um guardanapo com o que parecia ser um rabisco casual. Ao limpá-lo mais tarde, descobri que era um pequeno desenho, uma gaiola com a porta entreaberta e um pássaro olhando para fora, hesitante. Guardei aquele guardanapo no bolso, não sabia por quê. Só sabia que aquele pequeno ato de comunicação silenciosa significava mais do que todas as palavras que havíamos trocado. Nos dias seguintes, Noah não apareceu. O bar parecia mais vazio, as horas mais longas. Eu me peguei olhando para a porta cada vez que ela se abria, esperando ver seu rosto. Uma semana depois, estava fechando o bar sozinho quando o telefone tocou. Azure, com quem falo? Evan? A voz de Noah era apenas um sussurro. Preciso de sua ajuda. Meu coração acelerou. Onde você está? Na esquina da 53rd com a Lexington. Posso entrar? Sei que vocês já fecharam, mas... Venha para os fundos, interrompi. Vou abrir para você. 5 minutos depois, Noah estava na porta dos fundos, tremendo sob a chuva fina que caía. Não havia marcas visíveis em seu rosto, mas algo em seus olhos me disse que nem todas as feridas podem ser vistas. Desculpe, foi a primeira coisa que disse. Não sabia para onde ir. Levei-o para dentro, fechei a porta e, sem pensar 2 vezes, o abracei. Seu corpo estava rígido de surpresa no início, mas depois de alguns segundos, ele relaxou contra mim, suas mãos agarrando minha camisa como se eu fosse sua única âncora em um mar turbulento. Está tudo bem, murmurei em seu cabelo, sentindo seu coração batendo contra o meu. Você está seguro agora. Outra mentira. Mas naquele momento, com Noah em meus braços e o mundo lá fora temporariamente afastado pela chuva e pelas paredes do Azure, quase acreditei nela. Se puderem, compartilhem suas impressões nos comentários. Cada opinião me ajuda a melhorar esta história, Noah disse, afastando-se levemente com um sorriso triste. É o que você diria, não é? Se isso fosse uma história em seu canal. Franzi a testa confuso. Como você sabe sobre meu canal? Ele baixou os olhos, parecendo envergonhado. Procurei seu nome na internet depois do nosso primeiro encontro. Encontrei seu canal no YouTube com tutoriais de design. Vi todos os vídeos. Senti meu rosto esquentar. Meu pequeno canal com menos de 1000 inscritos, onde eu compartilhava dicas de design gráfico e ocasionalmente lia histórias curtas que escrevia nas horas vagas. Nunca imaginei que alguém como Noah, casado com um dos homens mais ricos da cidade, perderia tempo com meus vídeos amadores. O que aconteceu, Noah? Por que você veio aqui esta noite? Ele se afastou, andando até a janela para observar a chuva. Tristan descobriu que venho ao Azure regularmente. Quis saber por quê. Disse que era pelo uísque raro que vocês servem. Um arrepio percorreu minha espinha. E ele acreditou? Noah se virou para mim, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Não sei. Ele sorriu e disse que entendia. E então cancelou meus cartões de crédito e me lembrou gentilmente que tudo o que tenho pertence a ele, de acordo com nosso acordo pré-nupcial.
Engoli em seco, tentando processar as implicações. Ele te machucou? Não fisicamente. Nunca fisicamente. Isso deixaria marcas que os amigos dele veriam. Noah passou a mão pelo cabelo, um gesto de frustração. Ele prefere outros métodos. Olhei para o homem à minha frente. Aparentemente bem-sucedido, casado com um bilionário, vivendo uma vida que muitos invejariam. E ainda assim, aqui estava ele, tremendo em um bar fechado, porque não tinha para onde ir. Por que você está com ele, Noah? A pergunta saiu antes que eu pudesse impedi-la. Noah fechou os olhos como se a resposta fosse dolorosa demais para ser dita em voz alta. Porque fiz uma escolha há 7 anos. Uma escolha que parecia certa na época. Ele abriu os olhos, olhando diretamente para mim. Minha mãe tinha câncer terminal. Os tratamentos experimentais custavam uma fortuna. Tristan apareceu como um anjo salvador, oferecendo pagar por tudo, se eu me casasse com ele. Senti meu estômago afundar. Foi um acordo? Noah assentiu. Um contrato legal e vinculante. Casamento por 10 anos, fidelidade absoluta, discrição total. Em troca, minha mãe receberia os melhores tratamentos disponíveis. E o que aconteceu com ela? Um sorriso triste apareceu em seu rosto. Viveu mais 3 anos. Bons anos graças aos tratamentos. Ela morreu acreditando que Tristan e eu tínhamos um casamento verdadeiro por amor. Aproximei-me dele querendo oferecer algum conforto, mas sem saber como. E agora? O contrato. Ainda tenho 3 anos pela frente. Se eu quebrar o acordo, perco tudo. E Tristan arruinará qualquer chance que eu tenha de construir uma vida por conta própria. Ele tem esse poder. Ficamos em silêncio por alguns momentos, apenas o som da chuva e nossas respirações preenchendo o espaço entre nós. Você pode ficar no meu apartamento esta noite, ofereci finalmente. Não é nada luxuoso, mas é seguro. Noah me olhou com uma intensidade que me fez esquecer como respirar. Por que você está me ajudando? Mal me conhece. A verdade era que eu mesmo não entendia completamente. Havia algo em Noah que me atraía de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Não era apenas sua beleza óbvia, mas algo mais profundo, uma conexão que parecia transcender nossos breves encontros. Às vezes as pessoas entram em nossas vidas por uma razão, respondi simplesmente. Talvez você tenha entrado na minha para que eu pudesse ajudá-lo. Noah deu um passo em minha direção, diminuindo o espaço entre nós até que estivéssemos a centímetros de distância. E se eu arruinar sua vida também? Sussurrou, seu hálito quente contra meu rosto. Engoli em seco, consciente do perigo que representávamos um para o outro. Algumas coisas valem o risco. Naquela noite chuvosa, enquanto levava Noah para meu pequeno apartamento no Brooklyn, algo mudou fundamentalmente dentro de mim. Eu sempre havia sido cauteloso, vivendo à margem, observando a vida ao invés de realmente vivê-la. Mas ao ver Noah adormecer em meu sofá gasto, seu rosto finalmente relaxado no sono, fiz uma promessa silenciosa, tanto para ele quanto para mim mesmo. Independentemente do que acontecesse depois, eu seria o porto seguro que ele precisava. Mesmo que isso significasse enfrentar a fúria de um dos homens mais poderosos de Nova York, porque algumas pessoas entram em nossas vidas por acaso, e outras, como Noah Calloway, entram para nos mostrar quem realmente somos. Na manhã seguinte, acordei antes do sol, como sempre. Por alguns momentos, enquanto a consciência se infiltrava lentamente, esqueci que não estava sozinho em meu apartamento. Então ouvi o suave sussurro de uma respiração que não era minha. Noah estava enrolado no meu sofá velho, uma manta fina cobrindo seus ombros. No sono, todas as linhas de preocupação haviam desaparecido de seu rosto. Parecia mais jovem, mais leve, como alguém deveria parecer aos 32 anos. Preparei café silenciosamente tentando não acordá-lo. Mas quando me virei, ele já estava sentado, observando-me com olhos cautelosos. Bom dia, disse, estendendo uma caneca fumegante. Dormiu bem? Melhor do que nos últimos 7 anos. Sua sinceridade me desarmou. Sentamos na pequena mesa da cozinha, o silêncio entre nós confortável, mas carregado de perguntas não feitas. O telefone dele tocou 3 vezes enquanto bebíamos café. Ele olhou para a tela cada vez, mas nunca atendeu. Tristan? Noah assentiu, colocando o telefone virado para baixo na mesa. Ele já rastreou esse telefone?
Um sorriso triste apareceu em seu rosto. Provavelmente, mas ele não virá aqui. Não é o estilo dele. Qual é o estilo dele, então? Noah bebeu um longo gole de café antes de responder. Ele vai esperar que eu volte. Sabe que não tenho escolha. O desespero em sua voz me cortou como uma faca. Sempre há escolha, Noah. Não quando a pessoa do outro lado tem recursos infinitos e um desejo implacável de controle. Inclinei-me para a frente, cobrindo sua mão com a minha. O que ele faz exatamente? Noah retirou a mão gentilmente, seus olhos evitando os meus. Você já ouviu falar da Mercer Holdings? A empresa de tecnologia? Entre outras coisas. É só a ponta do iceberg. Tristan tem participações em tudo. Mídia, política, sistema judiciário. Quando digo que ele poderia me destruir, não estou exagerando. Um arrepio percorreu minha espinha. Isso parece paranoia? Noah deu uma risada amarga. No ano passado, um homem que trabalhou para Tristan por 20 anos foi demitido após uma discussão. 3 semanas depois, perdeu a casa. A esposa o deixou após receber provas de uma infidelidade que nunca aconteceu e ele foi preso por fraude fiscal. Provas fabricadas, obviamente. Engoli em seco. E mesmo assim você fugiu para cá. Seus olhos encontraram os meus, vulneráveis e determinados ao mesmo tempo. Mesmo assim, naquele momento, algo mudou entre nós. Uma linha invisível foi cruzada. Sem planejar, me levantei, dei a volta na mesa e me ajoelhei ao seu lado. Suas mãos tremiam quando as segurei entre as minhas. Vou ajudar você, Noah. Não sei como ainda, mas vou. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. Por quê? Porque nunca senti por ninguém o que estou começando a sentir por você, quis dizer. Porque há algo entre nós que não consigo explicar. Porque desde a primeira vez que te vi, senti como se estivesse reconhecendo alguém que sempre conheci, mas não disse nada disso. Em vez disso, apenas sorri e apertei suas mãos mais forte, porque ninguém deveria viver em uma gaiola. Durante a semana seguinte, estabelecemos uma rotina cuidadosa. Noah retornou à cobertura que dividia com Tristan, inventando uma história sobre ter precisado de espaço para pensar. Para minha surpresa, Tristan pareceu aceitar a explicação, pelo menos por enquanto. Noah começou a vir ao meu apartamento 3 vezes por semana, sempre com cuidado para não ser seguido. Dizia a Tristan que estava frequentando aulas de cerâmica, um hobby que o bilionário considerava muito vulgar para se interessar. Nessas visitas, conheci o verdadeiro Noah, não o homem silencioso e contido do bar, mas alguém com opiniões apaixonadas sobre arte, literatura e música. Alguém que ria com todo o corpo quando algo o divertia de verdade. Alguém que, aos poucos, começava a se lembrar de quem era antes de Tristan Mercer. Em nosso terceiro encontro, ele trouxe um caderno de desenho e lápis. Quero tentar de novo, disse simplesmente. Sentei-me ao lado dele no sofá enquanto começava a desenhar. Seus traços eram hesitantes no início, mas logo ganharam confiança. Sob seu lápis, meu pequeno apartamento ganhou vida no papel. As prateleiras tortas, os livros empilhados, a planta moribunda que eu insistia em não jogar fora. Por que você nunca pediu ajuda antes? Perguntei enquanto o observava desenhar. 7 anos é muito tempo. Ele parou, o lápis imóvel sobre o papel. Tentei uma vez, 3 anos atrás. Cheguei a fazer as malas. Seu rosto escureceu com a memória. Tristan descobriu. No dia seguinte, minha mãe, que ainda estava viva na época, recebeu uma ligação do hospital dizendo que houve um problema administrativo com os pagamentos de seu tratamento. Ele ameaçou cortar o tratamento dela? Nunca diretamente. Tristan nunca deixa provas, mas a mensagem estava clara. O peso dessa revelação ficou entre nós como uma nuvem pesada. E agora, sua mãe faleceu há 4 anos. Noah voltou a desenhar traços mais fortes agora. Mas ainda tenho 3 anos no contrato. E se eu quebrar... Bem, Tristan tem meios de tornar minha vida impossível. Que tipo de homem faz um contrato assim? Noah olhou para mim, seus olhos cansados. O tipo de homem que vê as pessoas como propriedades. Para ele não sou diferente dos carros de luxo na garagem ou das obras de arte nas paredes. Só mais uma coisa bonita para possuir. Levantei-me abruptamente, incapaz de conter a raiva que crescia dentro de mim. Isso é doentio, Noah. É praticamente escravidão moderna. Assinei voluntariamente, sob coerção. Ele usou a doença da sua mãe.
Noah pousou o caderno e se levantou também, aproximando-se de mim. Por que isso te afeta tanto, Evan? Mal nos conhecemos. Seu corpo estava tão próximo do meu que podia sentir o calor emanando dele. Sem pensar, alcancei seu rosto, meus dedos traçando suavemente a linha de sua mandíbula. Talvez porque em 3 semanas você se tornou mais importante para mim do que pessoas que conheço há anos. O ar entre nós pareceu vibrar com eletricidade. Noah inclinou-se ligeiramente em direção ao meu toque, seus olhos nunca deixando os meus. Isso é loucura, sussurrou, mas não se afastou. Completamente. Nossos lábios se encontraram quase em câmera lenta. Um beijo hesitante, exploratório, como se ambos estivéssemos pisando em um terreno desconhecido e perigoso. Mas então, como se uma represa tivesse se rompido, a hesitação deu lugar à urgência. Suas mãos estavam em meu cabelo, as minhas em sua cintura, puxando-o para mais perto. Senti o gosto do café em sua língua, a textura macia de seus lábios, o calor de sua pele sob meus dedos quando deslizei minhas mãos por baixo de sua camisa. Quando finalmente nos separamos, ofegantes, vi no rosto de Noah uma mistura de êxtase e terror. Ele vai me matar se descobrir, murmurou, sua testa pressionada contra a minha. Segurei seu rosto entre minhas mãos, forçando-o a olhar para mim. Ele não vai descobrir, e mesmo que descubra, não vou deixar ele te machucar. Outra promessa que não tinha certeza se poderia cumprir. Mas naquele momento, com o gosto de Noah ainda em meus lábios e meu coração batendo como se quisesse escapar do peito, acreditei que poderia mover montanhas por ele. Os dias se transformaram em semanas. Cada momento com Noah se tornava mais precioso, mais perigoso, mais viciante. Nossos encontros secretos no meu apartamento, as mensagens criptografadas em aplicativos que apagavam automaticamente nossas conversas, os olhares furtivos quando ele vinha ao Azure com Tristan, tudo alimentava uma paixão que crescia cada vez mais. Ao mesmo tempo, comecei a notar mudanças sutis em Noah. Ele começou a questionar mais as ordens de Tristan, a estabelecer pequenas fronteiras. Nada drástico o suficiente para despertar suspeitas, mas cada pequeno ato de rebeldia parecia fortalecê-lo. Ele voltou a desenhar com regularidade, enchendo cadernos com esboços do meu rosto, minhas mãos, cenas do nosso tempo juntos. Era como se, através da arte, estivesse reclamando partes de si mesmo que haviam sido sufocadas durante os anos de casamento com Tristan. Uma noite, quando Noah teve que cancelar nosso encontro porque Tristan insistiu que ele o acompanhasse a um evento de gala, decidi fazer algo imprudente. Fui até o Azure, mesmo não sendo meu turno, e sentei-me discretamente no bar. A um canto, vi Tristan e Noah conversando com um grupo de pessoas bem vestidas. Tristan tinha um braço possessivamente ao redor da cintura de Noah, seus dedos pressionando firmemente contra seu quadril. De longe, pareciam o casal perfeito, o poderoso executivo e seu belo e jovem marido. Mas agora eu conhecia a verdade por trás da fachada. Conhecia os hematomas emocionais invisíveis sob a pele de Noah, as cicatrizes que anos de manipulação psicológica haviam deixado. Enquanto observava, Noah olhou para cima e nossos olhos se encontraram por um breve momento. Seu rosto permaneceu impassível, mas vi o lampejo de reconhecimento, o quase imperceptível suavizar em torno de seus olhos. Era nosso segredo, nosso código. O que não percebi na época foi que Tristan também notou. Seus olhos escuros seguiram a linha do olhar de Noah até mim, e por um momento terrível, nos encaramos através do salão lotado. Ele sorriu. Não o sorriso forçado e profissional que exibia para seus associados, mas algo mais frio, mais calculista. Um arrepio percorreu minha espinha. Deixei o bar imediatamente, mas o dano já estava feito. Na manhã seguinte recebi uma ligação do gerente do Azure. Lamento informar, Evan, mas temos que deixá-lo ir. O quê? Por quê? Um silêncio desconfortável do outro lado da linha. Ordens de cima. Aparentemente houve reclamações sobre seu comportamento com clientes. Reclamações fabricadas, tenho certeza. O primeiro movimento de Tristan. Liguei para Noah imediatamente, mas ele não atendeu. Mandei mensagem, mas ficou sem resposta. O pânico começou a crescer dentro de mim como uma onda escura. 3 dias se passaram sem notícias dele. No quarto dia,
quando estava prestes a fazer algo drástico, como aparecer na cobertura de Tristan, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Central Park, Bethesda Fountain, 15 horas. Venha sozinho. Cheguei meia hora antes, nervoso, escaneando cada rosto que passava. Exatamente às 3, Noah apareceu, caminhando rapidamente em minha direção. Seu rosto estava mais magro, com olheiras profundas sob os olhos. Abracei-o com força antes mesmo que pudesse dizer uma palavra, sentindo seu corpo tremer contra o meu. Ele sabe, sussurrou Noah em meu ouvido. Não tudo, mas suspeita. Nos sentamos em um banco afastado, nossas vozes baixas, olhos constantemente verificando nosso entorno. Ele cancelou meus cartões novamente, tirou meu celular, instalou câmeras novas no apartamento. Só consegui escapar hoje porque ele está em uma reunião em Washington. Meu coração parecia que ia explodir de raiva e medo. Venha comigo, agora. Podemos pegar um ônibus e ir para qualquer lugar longe daqui. Noah balançou a cabeça, sua expressão devastada. Não entende? Não há para onde ir. Ele vai nos encontrar. Então vamos lutar, denunciá-lo, expor. Com qual prova? Assinei um contrato, Evan. Legal, vinculante, revisado pelos melhores advogados de Nova York. E tenho certeza que ele tem informações sobre você também. Seu histórico, sua família. Engoli em seco. Minha família? Sua mãe no Arizona. Sua irmã em Seattle. Noah tocou meu rosto gentilmente. Acha mesmo que ele não pesquisou tudo sobre você no momento em que suspeitou? O medo me atingiu como um soco físico. Não por mim, mas pelas pessoas que amava, que não tinham nada a ver com isso. O que fazemos então? Minha voz saiu mais fraca do que pretendia. Noah respirou fundo, seus olhos determinados apesar do medo. Preciso voltar, convencê-lo de que foi apenas uma amizade passageira, ganhar tempo. E depois? Tenho documentos, coisas que vi ao longo dos anos, transações questionáveis, e-mails incriminadores que guardei. Não é muito, mas pode ser o começo de algo. Peguei suas mãos entre as minhas, apertando-as como se pudesse transferir minha força para ele. Temos que ser mais inteligentes que ele, Noah. É exatamente o que pretendo ser. Ele olhou para nossos dedos entrelaçados. Mas você tem que entender uma coisa, Evan. Se decidir continuar comigo nisto, estará arriscando tudo. Seu trabalho já foi só o começo. Levantei seu queixo para que olhasse em meus olhos. Perdi empregos antes, posso perder de novo. O que não posso perder é você. Ele sorriu, um sorriso pequeno, mas real. Quando tudo isso acabar, se sobrevivermos, quero te levar para conhecer um lugar, uma pequena cidade costeira no Maine, onde passei os verões da minha infância. É uma promessa? É uma promessa. Nos beijamos rapidamente, conscientes dos olhares dos transeuntes, do risco que corríamos mesmo em público. Quando nos separamos, Noah pressionou algo em minha mão. Um pequeno pendrive. Guarde isto. Não olhe o conteúdo a menos que algo aconteça comigo. Noah, é só um seguro. Ele se levantou, olhando para o relógio. Tenho que ir. Tristan voltará à noite. Antes que pudesse partir, segurei seu pulso. Como vamos nos comunicar? Há um café na Sullivan Street. The Grind. A garçonete da manhã, Mia, é uma velha amiga. Ela vai passar recados. Assenti, memorizando a informação. Tenha cuidado. Você também. Noah se inclinou, seus lábios roçando meu ouvido. Te amo, Evan. Independente do que aconteça, lembre-se disso. Antes que pudesse responder, ele já estava se afastando, misturando-se à multidão de turistas e nova-iorquinos. Fiquei ali, o pendrive apertado em minha mão e as palavras dele ecoando em minha mente. Te amo. Eram palavras que nunca tínhamos dito um ao outro antes. Palavras que transformavam o que tínhamos de um caso apaixonado em algo muito mais profundo, muito mais perigoso. Naquela noite, sozinho em meu apartamento, olhei para o pequeno dispositivo que Noah havia me dado. O que poderia conter que seria tão incriminador? Que segredos Tristan Mercer escondia por trás de sua fachada de filantropo e empresário de sucesso? Resistindo à tentação de verificar seu conteúdo, escondi o pendrive em um lugar seguro. Noah havia confiado em mim para guardá-lo, e eu não trairia essa confiança. Enquanto me preparava para dormir, uma notificação apareceu no meu laptop. Um e-mail de um remetente desconhecido. Caro Sr. Riley,
Tenho observado seu trabalho como designer com grande interesse. Gostaria de discutir uma oportunidade de trabalho em nossa empresa, a Artemis Technologies. Poderíamos nos encontrar amanhã para discutir os detalhes? Cordialmente, S. Cooper, CEO, Artemis Technologies. Nunca havia ouvido falar da Artemis Technologies. Uma rápida pesquisa no Google mostrou um site corporativo básico, sem muitos detalhes. A empresa parecia legítima à primeira vista, mas algo no timing do e-mail me deixou desconfiado. Seria uma coincidência? Ou Tristan já estava fazendo seu próximo movimento, usando uma isca para me atrair para algum tipo de armadilha? Fechei o laptop sem responder ao e-mail. O jogo havia começado e cada passo agora precisava ser calculado cuidadosamente. Deitado na escuridão, pensei em Noah voltando para o apartamento que compartilhava com Tristan, forçando um sorriso, fingindo que nada havia mudado. A ideia de ele estar sozinho com aquele homem me consumia por dentro. Mas pela primeira vez desde que nos conhecemos, havia algo novo entre nós. Não apenas desejo ou conexão, mas um plano, uma esperança. E talvez, apenas talvez, um futuro juntos, além das paredes da gaiola dourada de Tristan Mercer. O e-mail da Artemis Technologies ficou sem resposta, mas isso não significou o fim das tentativas. Nos dias seguintes, recebi 3 chamadas de números desconhecidos e até uma carta formal entregue em meu apartamento, todos oferecendo oportunidades de trabalho tentadoras em empresas que nunca tinha ouvido falar. Não era difícil ver a mão de Tristan por trás disso. Ele estava me testando, tentando descobrir o quanto eu sabia, o quanto estava envolvido. Enquanto isso, a comunicação com Noah se tornou esporádica e cheia de tensão. Nossos contatos eram limitados a pequenas notas deixadas com Mia no café, nunca mais longas que algumas palavras. Estou bem, ele suspeita. Tenha cuidado. 2 semanas se passaram assim, com a incerteza corroendo minha sanidade pouco a pouco. Mergulhei no trabalho freelance, aceitando qualquer projeto que aparecesse, não apenas porque precisava do dinheiro após perder o emprego no Azure, mas porque ocupar a mente era a única maneira de não enlouquecer de preocupação. Foi numa tarde de quinta-feira que tudo mudou. Eu estava em meu apartamento, trabalhando em um logo para um cliente, quando a campainha tocou. Não esperava ninguém, e após tudo que acontecera, qualquer visita inesperada me deixava em alerta. Olhei pelo olho mágico e vi um homem que nunca tinha visto antes. Terno caro, postura rígida, olhos escondidos atrás de óculos escuros mesmo estando dentro do prédio. Sr. Riley, tenho uma entrega para você. Meu instinto gritava para não abrir, mas quando ele levantou um envelope com o que parecia ser a caligrafia de Noah, meu coração acelerou. Abri a porta mantendo a corrente de segurança. Quem é você? Apenas um mensageiro. Ele estendeu o envelope através da fresta. Do Sr. Calloway. Peguei o envelope com dedos trêmulos. Ele está bem? O homem não respondeu. Apenas assentiu brevemente e se afastou pelo corredor. Fechei e tranquei a porta imediatamente, rasgando o envelope. Dentro havia um bilhete curto com a letra apressada de Noah. Evan, ele sabe. Não sobre tudo, mas o suficiente. Está me levando para a casa no Hamptons amanhã. Plano em ação. Maine ainda está nos esperando. N. Junto ao bilhete havia uma chave que reconheci, a do armário que Noah alugava em um depósito em Queens, onde guardava seus desenhos e outras coisas pessoais que não queria manter no apartamento que dividia com Tristan. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. 48 horas. Depois disso, use o drive. Senti o sangue gelar em minhas veias. O que Noah estava planejando? Por que 48 horas? O pânico tomou conta de mim enquanto tentava decifrar a mensagem. Qualquer que fosse o plano, parecia perigoso demais. Sem pensar 2 vezes, peguei minha jaqueta e saí do apartamento. Precisava ir até aquele depósito, ver o que Noah tinha guardado lá. Talvez encontrasse mais pistas, alguma explicação. O local ficava em uma área industrial de Queens, cercado por galpões e fábricas abandonadas. O sol já estava se pondo quando cheguei, lançando sombras alongadas pelo terreno. O segurança mal levantou os olhos quando mostrei a chave e assinei o livro de registros.
Segui por corredores mal iluminados até a unidade 237, o número que Noah tinha me dito certa vez, só para emergências. A pequena porta de metal abriu com um rangido. Dentro, o espaço estava organizado meticulosamente. Várias caixas etiquetadas, uma estante com livros e cadernos de desenho e uma pequena mesa com uma cadeira dobrável. Comecei a procurar em meio às caixas, incerto do que estava buscando. Em uma delas encontrei fotos antigas. Noah com uma mulher de meia-idade que devia ser sua mãe, ambos sorrindo em uma praia. Noah mais jovem, em uma formatura, olhos brilhantes de esperança. Noah em seus primeiros dias com Tristan, ainda sorrindo, mas já com algo cauto em seu olhar. Na segunda caixa, documentos legais. O infame contrato pré-nupcial, tão denso e cheio de cláusulas que parecia mais um tratado internacional. Despesas médicas da mãe dele, certidão de óbito dela. Foi na terceira caixa que encontrei algo inesperado. Um caderno de couro preto com a inscrição TM, gravada na capa. Reconheci as iniciais de Tristan Mercer imediatamente. Com mãos trêmulas, abri o caderno. Era um diário, detalhando transações, nomes, datas, valores, páginas e mais páginas de anotações meticulosas, em uma caligrafia que claramente não era a de Noah. Levei algum tempo para entender o que estava vendo. Provas de lavagem de dinheiro, extorsão, suborno de funcionários públicos. O império de Tristan Mercer, exposto em sua própria letra. Mas como Noah conseguiu isso? Um envelope caiu de entre as páginas. Dentro, uma carta escrita por Noah. Evan, se você está lendo isto, significa que meu plano está em andamento. Há 3 anos, descobri este diário no escritório particular de Tristan. Ele o mantinha escondido em um cofre, mas cometeu o erro de abri-lo na minha presença uma vez. Memorizei a combinação. Durante meses, tirei o diário por algumas horas, fotografei páginas e o devolvi antes que ele notasse. Estou juntando essas provas há anos, esperando o momento certo. O momento chegou. Tristan vai me levar para a casa dos Hamptons amanhã. Como faz quando quer recalibrar nosso relacionamento, é assim que ele chama suas sessões de manipulação psicológica. Mas desta vez será diferente. Já enviei cópias de tudo que reuni para 3 pessoas. Um jornalista investigativo do New York Times, um agente do FBI que vem investigando Tristan há anos e meu advogado. Se tudo correr como planejado, quando você estiver lendo isto, Tristan já estará sendo investigado oficialmente. O que você tem em mãos é meu seguro de vida, Evan. Se algo der errado, se eu não retornar em 48 horas, use o pendrive que te dei. Ele contém todas as provas, além de um depoimento gravado. Você deve estar se perguntando por que não te contei antes. A resposta é simples. Não podia arriscar sua segurança. Quanto menos você soubesse, menos perigoso seria para você. Sei que é injusto pedir mais sacrifícios, depois de tudo que você já arriscou por mim, mas tenho um último pedido. Espere 48 horas. Dê-me essa chance de acabar com isso do meu jeito. Te amo mais do que jamais imaginei ser capaz de amar alguém. Noah. Li a carta 3 vezes, o pânico crescendo a cada leitura. Noah estava praticamente se entregando a um homem perigoso e vingativo, armado apenas com a esperança de que suas medidas preventivas funcionariam. Peguei meu telefone para ligar para a polícia, mas parei. O que diria? Que suspeitava que um dos homens mais poderosos de Nova York poderia fazer mal ao próprio marido, sem provas concretas de ameaças, considerando o contrato legal que Noah havia assinado, seria minha palavra contra a de Tristan. E sabíamos quem ganharia esse embate. Guardei o diário e a carta cuidadosamente em minha mochila e tranquei o depósito. O sol já havia se posto completamente, deixando a cidade imersa na escuridão crescente da noite. No caminho de volta para casa, parei em uma loja de conveniência e comprei o jornal do dia. Nada nas manchetes sobre investigações envolvendo Tristan Mercer. Qualquer que fosse o plano de Noah, ainda não havia surtido efeito visível. As próximas horas foram as mais longas da minha vida. Tentei dormir, mas acabei apenas revirando na cama, minha mente repleta de imagens terríveis. Noah sozinho com Tristan em uma casa isolada. Noah confrontando-o com o que sabia. Tristan, com todo o seu poder e recursos, reagindo à traição.
Na manhã seguinte, verifiquei obsessivamente as notícias. Nada. Liguei para o café na Sullivan Street, perguntando por Mia, mas me informaram que ela não estava trabalhando naquele dia. 24 horas se passaram. Depois 30, 36. Quando chegamos à marca de 40 horas, minha ansiedade atingiu níveis insustentáveis. Não podia esperar mais. Peguei meu carro, um velho Civic que raramente usava na cidade, e dirigi para os Hamptons. O caminho todo, meu coração batia como um tambor em meu peito. O que eu faria ao chegar lá? Invadir a propriedade de um bilionário? Confrontar Tristan Mercer em seu próprio território? Não tinha um plano, apenas determinação nascida do desespero. Noah arriscou tudo por sua liberdade. Eu arriscaria tudo por ele. Estava a cerca de 1 hora da casa de Tristan quando meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi pelo viva-voz, meus dedos apertando o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Evan Riley? Uma voz feminina que não reconheci. Sim. Aqui é detetive Martinez da polícia de East Hampton. Seu nome e número foram encontrados na lista de contatos de emergência de Noah Calloway. O mundo pareceu congelar ao meu redor. O que aconteceu? Ele está bem? Houve uma pausa do outro lado da linha. Sr. Riley, houve um incidente na residência Mercer ontem à noite. O Sr. Calloway está no Southampton Hospital. Ele está pedindo por você. Ele está vivo? A pergunta saiu como um sussurro estrangulado. Sim, ele está estável. Mas seria melhor você vir o quanto antes. Mudei meu destino para o hospital, ultrapassando os limites de velocidade o caminho todo. Quando finalmente cheguei ao estacionamento, uma mulher em trajes civis me esperava na entrada. Detetive Martinez, presumo. Seu rosto era sério, mas não sombrio. O que aconteceu? Perguntei sem me preocupar em me apresentar. Aparentemente houve uma discussão entre o Sr. Calloway e o Sr. Mercer que escalou para agressão física. O Sr. Calloway conseguiu sair da residência e ligar para o 911 de um telefone público cerca de 1 quilômetro da propriedade. Meu sangue ferveu. Tristan o agrediu? As circunstâncias exatas ainda estão sendo investigadas. O Sr. Calloway apresenta contusões e um possível pulso fraturado. Mas há mais. Ela fez uma pausa, seu tom mudando para algo mais formal. Enquanto estávamos processando a chamada de emergência, recebemos notificação do FBI. Parece que o Sr. Mercer está sob investigação federal por diversos crimes financeiros. Agentes já estão na propriedade com mandados de busca e apreensão. O plano de Noah estava funcionando. As provas que ele enviou estavam sendo levadas a sério. E Tristan? Ele está sendo detido para interrogatório. Seu tom sugeria que havia mais nessa história, mas que ela não podia ou não queria compartilhar todos os detalhes comigo. O quarto do Sr. Calloway é por aqui. Seguia pelos corredores esterilizados do hospital, meu coração batendo tão forte que parecia que todos podiam ouvi-lo. Quando finalmente chegamos à porta do quarto, ela parou. Ele está fragilizado, mas consciente. O médico diz que fisicamente ele vai se recuperar completamente. Houve uma hesitação em sua voz. Sr. Riley, qual é exatamente sua relação com o Sr. Calloway? Olhei para ela, decidindo em uma fração de segundo que a hora das mentiras e meias-verdades havia acabado. Eu o amo, e ele me ama. Ela assentiu, sem julgamento em seus olhos. Entendo. Pode entrar. Vou precisar fazer algumas perguntas mais tarde, mas isso pode esperar. Quando entrei no quarto, vi Noah deitado na cama do hospital. Um curativo em sua têmpora, o pulso direito enfaixado e uma sombra azulada sob seu olho esquerdo. Mas seus olhos estavam mais claros e vivos do que jamais os tinha visto. Evan, ele sussurrou, sua voz rouca mas firme. Corri para seu lado, tomando cuidadosamente sua mão não machucada entre as minhas. Estou aqui. Você leu minha carta. Li, e quase enlouqueci. Por que não me contou sobre seu plano? Um pequeno sorriso apareceu em seu rosto machucado. Porque você teria tentado me impedir. Ou pior, teria insistido em vir comigo. Claro que sim. Olhe o que ele fez com você. Noah apertou minha mão. Valeu a pena, Evan. Está acabado. Tristan vai cair. As provas são irrefutáveis, em sua própria letra, com detalhes que só ele poderia conhecer. Mas a que custo? Ele poderia ter te matado, mas não matou.
Noah tentou se ajustar na cama, fazendo uma careta de dor. Ele perdeu o controle quando percebeu que eu sabia sobre o diário, que havia tirado cópias, que outras pessoas já estavam de posse das informações. E as últimas 48 horas. O que aconteceu? Noah suspirou, fechando os olhos brevemente. Ele me manteve na casa tentando descobrir exatamente o que eu havia feito. Quem mais sabia? Quando percebeu que não tinha saída, que as autoridades já estavam envolvidas, Noah hesitou, seus olhos se enchendo de lágrimas não derramadas. Ele tentou me fazer retratar tudo. Disse que podíamos resolver entre nós, como sempre fizemos, com ele controlando tudo. Exatamente. Quando ficou claro que eu não cederia, que desta vez era diferente, ele perdeu o controle. Noah olhou para seu pulso enfaixado. Esta foi sua despedida. Inclinei-me e beijei sua testa suavemente. Acabou, Noah. De verdade desta vez. Quase acabou, ainda temos o contrato. O contrato não vale nada quando uma das partes cometeu agressão física e está sob investigação federal. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Noah, apesar dos machucados. Meu advogado disse a mesma coisa. Legalmente, estou livre dele. Ficamos em silêncio por alguns momentos, deixando o peso dessa realidade se assentar sobre nós. Livre. Após 7 anos de prisão dourada, Noah estava finalmente livre. O que acontece agora? Perguntei finalmente. Noah olhou pela janela do hospital, para o céu azul além. Agora, ainda temos uma promessa a cumprir. Maine, sussurrei, lembrando-me de suas palavras no parque. Maine, ele confirmou. Uma pequena casa à beira-mar que pertencia à minha família. O único bem que mantive fora do alcance de Tristan. É para lá que quero ir quando sair daqui. Então é para lá que iremos. 3 meses depois, estávamos na varanda de uma casa de madeira desgastada pelo sal, observando o sol se pôr sobre o Atlântico. O outono havia chegado cedo ao Maine, pintando as árvores próximas em tons de vermelho e dourado. Noah estava ao meu lado em uma cadeira de balanço, seu caderno de desenho no colo, capturando as cores do horizonte. Seu pulso havia se curado completamente e os hematomas há muito haviam desaparecido. As cicatrizes emocionais levariam mais tempo, mas cada dia trazia um pouco mais de paz, um pouco mais do verdadeiro Noah voltando. O caso contra Tristan Mercer havia se tornado um dos maiores escândalos financeiros da década. As investigações revelaram uma rede de corrupção e influência que se estendia muito além do que até mesmo Noah suspeitava. Vários executivos de alto escalão, políticos e juízes foram arrastados para a lama junto com ele. A mídia naturalmente teve um dia de campo com a história. O jovem marido que derrubou um império através de anos de coleta paciente de provas. Houve especulação sobre nós, claro. Fotos nossas saindo do hospital juntos apareceram em tabloides. Mas, surpreendentemente, a maioria das reportagens foi respeitosa, retratando Noah como o herói resiliente que era. No que está pensando? Noah perguntou, notando meu silêncio. Em como tudo mudou em tão pouco tempo. Virei-me para olhá-lo. Você salvou não apenas a si mesmo, mas potencialmente inúmeras outras pessoas que Tristan teria prejudicado no futuro. Nós salvamos! Ele corrigiu, estendendo a mão para tocar meu rosto. Se não fosse por você, Evan, nunca teria encontrado a coragem para enfrentá-lo. Inclinei-me em seu toque. Você sempre teve essa coragem dentro de você. Só precisava de alguém para te lembrar disso. Noah sorriu. Aquele sorriso pleno que ainda fazia meu coração pular uma batida. Acho que ambos precisávamos ser lembrados do que era importante. O sol finalmente desapareceu além do horizonte, deixando o céu em tons profundos de roxo e azul. Estrelas começaram a aparecer, uma a uma, como promessas silenciosas de luz na escuridão. Noah fechou seu caderno de desenho e se levantou, estendendo a mão para mim. Vamos entrar. Está esfriando. Dentro da casa, acendemos a lareira e nos acomodamos no sofá gasto que havia pertencido aos avós de Noah. A luz do fogo dançava nas paredes, criando sombras que pareciam contar histórias de tempos passados. Sabe, disse Noah, descansando a cabeça em meu ombro. Por anos pensei que meu destino estava selado, que as escolhas que fiz, por mais nobres que fossem as intenções, haviam me condenado a uma vida que não era minha. Beijei o topo de sua cabeça, inspirando o cheiro de seu shampoo misturado com a brisa marinha. E agora?
Agora entendo que ninguém é dono do meu destino além de mim mesmo. Nem Tristan, nem as circunstâncias, nem mesmo o passado. Ele levantou o rosto para me olhar. Cada manhã é uma nova escolha. E escolho você, Evan, todos os dias. Nos beijamos sob a luz tremulante do fogo. Dois homens que haviam atravessado tempestades para encontrar um ao outro, que haviam desafiado poder e riqueza por algo mais precioso. A liberdade de amar e ser amado por escolha, não por contrato. Quando nos separamos, toquei o rosto de Noah suavemente, maravilhado com a jornada que nos trouxe até aqui. Sabe o que mais gosto nesta casa? O quê? Não há gaiolas aqui, só portas abertas. Noah sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas, mas desta vez eram lágrimas de alegria. E horizontes, muitos horizontes. Lá fora, o mar continuava sua dança eterna contra a costa, ondas quebrando e recuando apenas para retornar novamente, como nossas vidas, cheias de altos e baixos, desafios e momentos de paz perfeita. Mas diferente das ondas, que seguem um padrão determinado pela natureza, nosso futuro agora era nosso para moldar, juntos, livres, donos de nossos próprios destinos. Se você gostou desta história, não esqueça de compartilhar com outras pessoas que também apreciam romances com finais felizes depois de muita luta. Afinal, as melhores histórias são aquelas que nos lembram que sempre vale a pena lutar pelo amor verdadeiro, eu disse, imitando o modo como Noah havia brincado sobre meu canal de YouTube meses atrás. Ele riu, o som mais bonito do mundo. Sempre o comunicador. Sempre seu, respondi, puxando-o para mais perto enquanto a noite caía completamente sobre nossa pequena casa à beira-mar. Nosso refúgio, nosso começo.